galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma videoaula da quinzena, da nossa primeira quinzena de novembro. Lembrando que no dia 20, os responsáveis de vocês devem pegar as provas de vocês lá na escola e devem devolver os gabaritos no dia 24, não esqueçam. Quais são os conteúdos que serão cobrados na nossa prova bimestral? Nós iremos cobrar os conteúdos, nós iremos ver nessa prova os conteúdos de substâncias, misturas, estados físicos da matéria, tipos de misturas e o conteúdo que a gente vai ver hoje, que é sobre água. Então, hoje nós iremos estudar sobre água. Qual é a habilidade que está prevista para vocês hoje? É a EFCI 20. O que diz essa habilidade? Ela diz que nós vamos reconhecer a água como componente de misturas e vamos reconhecer a água como solvente universal. E também vamos ver algumas características da água e o ciclo da água. Então, como já diz a habilidade aí, ela menciona a água como solvente universal. Lembrei que a gente já estudou em aulas anteriores o que era solvente e o que era soluto? A água, ela é um solvente universal, por quê? Porque na água, as substâncias, elas podem se dissolver. Ela consegue dissolver substâncias, por isso que ela é um solvente universal. Soluto é a substância que é dissolvida. Então, a água, ela é conhecida como um solvente universal. Os seres vivos, eles são completamente dependentes da água. Por quê? Porque nós precisamos de água para beber, para cozinhar, precisamos de água para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça. A água, ela é muito importante na agricultura, na indústria, então a água, ela é indispensável para os seres vivos. A água, ela está presente em maior quantidade, ou seja, no nosso planeta, a maior quantidade do planeta, ela é de água. Ela é uma quantidade mais ou menos de 1 milhão de toneladas de água, que é o que existe no nosso planeta. Então, esse conjunto de águas nós chamamos de hidrosfera. Então, essa quantidade de água que existe, esse conjunto de águas que existe no planeta, nós chamamos de hidrosfera, que é a parte da Terra responsável pela água, a parte da Terra que tem água. Nós chamamos de hidrosfera. Onde é que nós podemos encontrar água? A gente pode encontrar água nos oceanos, nós podemos encontrar água nas geleiras, no subsolo, na atmosfera, nos lagos, nos rios, nos riachos. Então, como é que a gente pode comparar essa quantidade de água? Qual é a maior quantidade de água que tem? São as águas dos oceanos, é a maior percentual que tem. Depois, nós temos a água das geleiras, depois águas de subsolo e, em seguida, águas da atmosfera, lagos, rios, riachos, gotículas de água são representados pelo menor percentual. É como se a gente imaginasse, por exemplo, um balde cheio de água. Um balde cheio de água representaria a água dos oceanos, que é o maior percentual de água que tem no planeta. Já a água das geleiras, nós representaríamos por cubo de gelo. Por exemplo, eu pego um copo, coloco cubo de gelo dentro, aquele percentual pequeno ali é como se eu tivesse representando as geleiras, a quantidade de água em forma de geleiras. Já, por exemplo, se eu pego uma xícara de água e boto só menos da metade, é o que corresponde à água de um subsolo. E, não sei se vocês sabem, aqueles contra-gotazinhos que a gente utiliza para colher remédio, então aquilo ali é como se representasse, aquelas gotinhas que a gente usa, é como se representasse a quantidade que tem de água na atmosfera, nos lagos, nos rios e riachos. Aqui só foi um exemplo para mostrar que a quantidade de água que a gente tem em maior abundância são a água dos oceanos. Outra característica que a gente pode ver em relação à água é que durante a noite, quando a temperatura ela cai, a gente observa o quê? A gente observa gotículas de água nas folhas, a gente observa nos vidros, na janela, gotículas de água. O que é isso? A gente estudou até quando a gente estudou transformações da matéria. Isso é conhecido como condensação. É quando o vapor de água, que está na atmosfera, ele se transforma em líquido. Então, é condensação. Aquela água que está nas folhas, nas janelas, nos vidros, quando a temperatura cai um pouco, não veio assim do nada. Aconteceu por meio de condensação, que é quando o vapor de água da atmosfera, ele se transforma em líquido. E forma os chamados orvalhos, as chamadas geadas, que indica que há presença de vapor de água. Vocês já devem ter ouvido falar muito nos jornais quando diz a umidade do ar, a umidade relativa do ar está tanto. O que quer dizer isso aí? Umidade relativa do ar, umidade do ar. É a quantidade de ar que pode conter no vapor de água.
Por exemplo, cidades que são mais próximas do mar têm a umidade do ar maior, tem uma umidade melhor. Por quê? Porque a água dos oceanos evapora, formando mais vapor de água. Então, a umidade do ar ela é melhor em cidades próximas do mar. Quando o ar está muito seco, ou seja, a umidade está muito baixa, dizem assim, a umidade relativa do ar está muito baixa, por isso que está tendo muitas doenças respiratórias. Por que que isso acontece? Porque quando o ar está muito seco, a água das vias respiratórias ela vai evaporar, e isso faz com que a pessoa ela tenha tosse, ela tenha falta de ar, como também ela consiga aspirar mais poeira. Por isso que o ar muito seco, ele facilita o acontecimento de doenças respiratórias. Só que a água, toda essa água que a gente mencionou, ela tem um ciclo para poder acontecer. Como é que acontece esse ciclo da água? A gente sabe que quando chove, o que acontece com essa água? A água vai para os oceanos, ela vai para o solo, ela vai para as plantas, ela vai para os rios, vai para os lagos, essa água. O que acontece com essa água? Essa água, ela sofre evaporação. Ou seja, ela estava líquida e virou o quê? Vapor. Lá nas plantas também, as águas que as plantas absorvem, elas perdem essa água por meio de transpiração. Da mesma forma que a gente transpira, a gente soa, as plantas também elas perdem água por meio de transpiração. Toda essa água que é perdida, ela faz o quê? Ela evapora e vai para onde? Ela vai para as nuvens. Lá nas nuvens, elas sofrem o quê? Condensação. O que é condensação? Quando o vapor de água, ou seja, aquela água que estava líquida, que evaporou e foi para as nuvens, ela foi para lá em forma de quê? De vapor. Esse vapor de água nas nuvens, o que vai acontecer com ele? Ele vai se condensar e vai vir em forma de líquido, ou seja, na forma de chuva, na forma de neve, na forma de granizo. Então, tudo isso aí acontece com a água, então ela volta de novo para o ambiente na forma líquida. E assim a água ela vai sempre sendo reposta no ambiente. Algumas águas elas ficam infiltradas no subsolo, que é as que formam os lençóis freáticos, que, por exemplo, fornecem águas nos poços. Como é que tem água dentro do poço? É aquela água que ficou acumulada no subsolo, nos lençóis freáticos. Então, hoje a gente pôde aprender um pouquinho mais a respeito da água, sobre a importância da água, sobre o ciclo da água e sobre onde nós podemos encontrar a água. Então, assiste a videoaula, em seguida responde a sua atividade e envia dentro do prazo, ou no aplicativo ou no WhatsApp. Mas não deixa de responder, porque essa é a forma que nós temos que você continue aprendendo. Na próxima semana, eu colocarei a correção dessa atividade, como também farei uma pequena revisão com vocês a respeito dos assuntos que serão cobrados à nossa avaliação bimestral. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus, responsabilidade, respondam a atividade de vocês e beijos de luz e até a próxima quinzena.